Continuando, agora a gente vai para a letra B, que é do governo das emoções mediante a vontade. Continuamos no texto de Patrícia Astorquiza, no trecho sobre influência de la razón sobre el apetito sensitivo. Letra B. Do governo das emoções mediante a vontade. Dois são os efeitos do apetite sensitivo. Eu peço que vocês vejam até o final, para que não tenham uma compreensão equivocada de alguma parte, por ter ficado somente com uma parte. Dois são os efeitos do apetite sensitivo: as paixões e as moções exteriores. O apetite sensitivo produz como seu efeito próprio e direto determinados afetos da alma, chamados paixões. Isso aqui a gente já viu, né? Paixões ou emoções. Aí continua aqui, né? Porém, as paixões produzem um segundo efeito. Impulsionam a realizar ou evitar uma determinada ação. O muito medo, paixão, impulsiona a fugir, ação. Os grandes desejos de algo, paixão, empurram a adquiri-lo, ação. A respeito a ambos efeitos, com respeito a ambos efeitos, a vontade exerce seu domínio, porém de maneira diversa. Então, a gente tem aqui as paixões e as ações exteriores. Vai estar aqui, né? As paixões e as moções exteriores. Ou seja, o movimento para uma ação exterior, né? Então aqui ela continua com o seguinte: a respeito das ações externas, o domínio é absoluto. Não se faz nada se de alguma maneira a vontade não o consente, por muito que as paixões impulsionem a isso. O apetite sensitivo se subordina à vontade na ordem da execução que se realiza pela força motriz. Nos animais, a atividade concupiscível e irascível segue imediatamente o movimento. Por exemplo, na ovelha, que foge ao instante por temor ao lobo, que foge no mesmo instante por temor ao lobo. Nós poderíamos traduzir assim, né? Tem aqui que huye ao instante por temor ao lobo. Aí ela continua: pois essa tradução que eu fiz pode não ter ficado muito boa, mas eu acho que vai dar para entender, né? Foge ao instante por temor ao lobo. Foge no mesmo instante por temor ao lobo, pois não há neles um apetite superior que oponha resistência. Ou seja, o que é que acontece, né? O que é que Patrícia Astorquiza está dizendo aqui? Como o animal não tem vontade, como o animal não tem apetite superior, né, vontade espiritual, que a gente está falando aqui, então a emoção
vai ser o suficiente para a moção exterior dele. Então, se ele tem medo, ele foge. Se ele tem audácia, ele briga. Se ele tem desejo, ele vai em busca do objeto desejado. Se uma outra emoção não o impedir ou não tiver um impedimento físico. Então, no animal é assim porque não há neles um apetite superior que oponha resistência. Em nós há a vontade. Ela continua. Isso aqui na verdade é uma citação de Santo Tomás, nesse pedaço aqui que eu estou lendo. Desde o apetite sensitivo se subordina à vontade em ordem da execução, em ordem da execução, na ordem da execução, já é citação de Santo Tomás. Então vamos lá, né? Então ele falou aqui que nos animais não há um apetite superior que oponha resistência. Então a ação do animal vai necessariamente seguir a emoção. O homem, diferentemente, não se move imediatamente a impulso do apetite irascível e concupiscível, senão que espera o império da vontade, que é o apetite superior, pois em todas as potências motoras ordenadas uma à outra, a segunda não se move senão em virtude da primeira. Por isso, o apetite inferior não basta para mover, enquanto que o superior não o consinta. Termina aqui a citação de São Tomás e ela... Eu não estou fazendo isso aqui sempre, mas eu fiz agora, né? Dizer onde é que termina a citação, onde é que começa. Aí Patrícia diz assim: por este motivo, as ações que se realizam ou omitem, impulsionadas pela paixão, podem chamar-se realmente voluntárias. Aí tem umas aspas aqui. Pois, desse voluntárias, né? Tem umas aspas. Pois que a vontade, aqui a palavra que tem é assedio a elas, ao que tem aqui, né? A vontade acedeu a elas, parece ser uma tradução para isso aqui. Embora, como se verá mais adiante, tal voluntariedade é inferior a daquelas ações plenamente decididas. Devido a este domínio soberano da vontade, é possível, inclusive, atuar em contra de aquilo a o qual inclinam as paixões. Isso aqui é uma coisa bem interessante, pessoal, que ela falou aqui, né? Que devido a esse domínio soberano da vontade, é possível, inclusive, atuar contra aquilo ao qual inclinam as paixões. Ou seja, eu posso estar desejando comer, mas não comer. Eu posso estar com medo e não fugir. O medo passional e o desejo passional, fala aqui, né? Emocional. Porque prevaleceu o apetite superior, que é a vontade, sobre o apetite inferior, que é o apetite sensitivo. Então, o desejo da vontade, no exemplo da comida, por exemplo, o desejo da vontade de não comer
que esse desejo vai se ancorar em um desejo, por exemplo, de fazer o jejum para oferecer como sacrifício. Então, o desejo da vontade ganhou do desejo da emoção. Então, a questão é essa: é possível colocar uma resistência e não agir de acordo com as emoções, e inclusive é possível agir contrariamente às emoções. Continua ela. Enquanto a paixão mesma, a influência da vontade é distinta e mais complexa. Que aqui ela falou da influência da vontade enquanto na questão da emoção exterior, né? Mas agora ela vai falar então na paixão mesmo, né? na emoção mesmo. A influência da vontade é distinta e mais complexa, diz ela aqui. Aqui se trata propriamente de um domínio político. É bem distinto dominar as ações que dominar as emoções. Com respeito a este segundo aspecto, sustenta o Akhenaten que a influência da vontade sobre as paixões se dá de duas maneiras: por redundância ou por eleição. Primeiro, a modo de redundância, a saber, porque quando a parte superior da alma se move para alguma coisa intensamente, segue seu movimento também a parte inferior. E assim, a paixão que surge de modo conseguinte no apetite sensitivo é sinal de uma vontade mais intensa. Segundo, a maneira de eleição, isto é, quando o homem, pelo juízo da razão, procura ser afetado por uma paixão para, mediante a cooperação do apetite sensitivo, obrar mais prontamente. Por redundância de afetos. Sendo o apetite sensitivo certa participação do apetite superior, lhe compete por natureza seguir seu influxo. O querer intenso da vontade influi necessariamente nas apetências inferiores. E assim, o que alegra em grande medida a vontade não pode deixar de confortar ao corpo e fazê-lo sentir-se gozoso. A notícia do êxito de uma pessoa muito amada, o logro de uma meta que tem significado muitos anos de sacrifício, encontrar uma verdade que se tem buscado com ânsias, reconfortam o ânimo, não só a vontade, senão toda a sensibilidade do indivíduo. E o mesmo deve dizer-se das demais das demais afecções da vontade. Tudo o que afete intensamente a vontade acaba traduzindo-se em alguma paixão. A vontade exerce seu domínio por eleição. A gente falou aqui de redundância e agora a gente vai para eleição. A vontade exerce seu domínio por eleição, quando
o homem elege ser ou não afetado por uma determinada paixão. Esta influência por eleição é indireta, porque a vontade não pode imperar diretamente sentir tal ou qual paixão, porém pode imperar a inteligência, a cogitativa e a imaginação, para que considerem e representem aqueles juízos e imagens que podem provocar uma determinada paixão. Neste sentido, a influência da vontade por eleição coincide com a influência da razão. Vendo mais longe, cada um pode decidir buscar ou evitar certas situações e circunstâncias que sabe de antemão está um pouco coberta aqui a palavra, que sabem de antemão lhe moveriam a determinados afetos. Exemplos: uma pessoa gulosa que livremente evita ir à cozinha. Quem sente uma inclinação desonesta a respeito de alguém evitará o trato com essa pessoa dentro do que seja possível. Com isto fica claro que o homem também é responsável por suas paixões, emoções, sentimentos, embora não de maneira tão absoluta como de suas eleições. Aqui a gente termina essa parte. Terminou aqui ela falando que o homem é também responsável por suas paixões ou emoções. Ela coloca aqui suas paixões, emoções, sentimentos, embora não de maneira tão absoluta como de suas eleições, de suas escolhas. Então é isso. Irei terminar esse vídeo aqui e eu irei voltar depois para quem quiser ver a influência das emoções na parte superior. Eu irei voltar falando sobre isso, porque agora a gente viu a influência da parte superior na parte inferior.